A paz de Deus, povo abençoado, que Deus possa abençoar você e abençoar toda a sua família. Temos aqui no você hoje uma aula maravilhosa, lição 3 da Escola Dominical, que tem por título Dons de Revelação. Uma lição, meus irmãos, de um caráter para nós hoje, super atual, para podermos aprender mais, para podermos entender o que são os dons espirituais, E a lição nossa tem por texto áureo fala assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E também fala assim a nossa para falar assim de prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, meus irmãos, hoje, a lição nossa deste domingo, os dons de revelação, nos traz um caráter de grande importância, porque a geração hoje é marcada por uma geração de engano, Tantos aí falsos profetas nas redes sociais que lançam para o povo profetada, e o crente, por não discernir a profecia, compartilha, passa para frente e vira aquela bagunça, E o mundo, quando assim vê, a igreja dessa maneira, com falsa profecia, coloca lá embaixo o nosso crédito pentecostal. Então, a lição hoje, é uma lição muito maravilhosa, irmãos. Eu tenho aqui em mãos, aqui na minha retaguarda, aqui um quadro, os dons de revelação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Nós temos, meus irmãos, 3 categorias dos dons, que são dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. Os dons de revelação, ele vai abranger o dom da palavra de sabedoria, vai abranger o dom da palavra do conhecimento e abranger o dom de discernimento de espírito. E os dons de poder, Os dons de poder, ele vai abranger a fé, o dom da fé, os dons de cura e operação de maravilhas. E os dons de elocução, eles vão abranger profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Mas queremos focar somente hoje nos dons de revelação, A primeira categoria desses dons de revelação, temos a palavra de sabedoria, Nós temos aqui em Tiago capítulo 1, aqui no versículo 5, aqui no verso 5, temos um texto que eu acho, em particular, meus irmãos, muito interessante, que vai falar assim, Tiago capítulo 1, lá no versículo 5, quem tiver em casa aí a sua Bíblia, por favor, abra ela, fala assim, Tiago 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe ser-lhe-á dado. Você vê, que os dons de palavra de sabedoria, Deus distribui para a igreja, para aquele que crê, aquele que busca, aquele que confia nisso, Deus dá isso para a igreja. Também aqui em Tiago capítulo 3, fala assim no verso de número 17, fala assim o autor, Tiago diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Note isso, irmãos. Quando o crente tem um dom da sabedoria, da palavra de sabedoria, este dom, ele vai no crente demonstrar nele, pureza, paz, moderação, bom trato, cheio de misericórdia, com bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Hoje há muitos que batem no peito e se acham pessoas sábias, mas não têm estas marcas. Então a sabedoria dele não vem do alto.
Ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica. Mas a que vem do alto para o cristão, né? Ela é tratável, pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, nós vamos que prosseguir, né, a nossa aula nesse momento, aqui com a nossa revista, né, que é a base de nossa aula de hoje. Está aí, a palavra de sabedoria, ela é uma capacitação divina, ouça isso, e sobrenatural, irmãos. É Deus, aqui ó, é Deus que vai nos capacitar de maneira sobrenatural através deste dom de revelação na palavra de sabedoria. Forte, não é? Aleluia! Isso é maravilhoso, isso é muito forte, irmão. A palavra de sabedoria, meus irmãos, é um dom, né, que vem do alto para o crente. E ela já teve algum vislumbre lá no Antigo Testamento, né? Quando vemos lá, né, Bezaleel e Aholiabe, né? Lá em Êxodo, vamos ver aqui rapidinho. Vamos ver aqui livro de Êxodo, no capítulo 31, vamos ver aqui sem mais demora, 31 de Êxodo, por favor, também, se puder aí, abrir em sua casa a palavra de Deus, para podermos nela meditar, né? Esta aula, ela é 100% bíblica. Vamos ver aqui, Êxodo 31, no verso de número 2, vamos ver aqui, ó, para começar aqui, ó, tá aqui, ó. Eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo artifício. E aqui no 3, no 4, para inventar invenções, trabalhar em couro, em prata, em cobre, em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Olha só, irmãos, né? Então, lá na lei de Moisés, na antiga aliança, já havia um vislumbre do dom da sabedoria, né? Deus encheu estes homens de sabedoria. Também temos José do Egito, né? Um grande exemplo, um grande referencial, né, de um homem que foi cheio de Deus para poder revelar os sonhos de Faraó. Deus o usou naquela terra com sabedoria, irmãos. Então, lá na antiga aliança, já havia um pequeno vislumbre, já havia um pequeno sinal da palavra, né, de sabedoria entre os homens de Deus, né? E no Novo Testamento está aqui, nós temos Estevão, o diácono Estevão, que com ousadia e com sabedoria, né, ele pôde pregar o evangelho, pregar o Cristo ressurreto antes da sua morte, né? Então, meus irmãos, o diácono Estevão, está aqui no texto, ó, o diácono Estevão, homem cheio de sabedoria, né? E também o próprio apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele era um homem dotado de grande sabedoria, e não era somente sabedoria humana, mas também sabedoria que vinha do alto para ele, né? Esses dois estão dispostos para a igreja. Deus quer te usar com sabedoria, ele dá a quem pede, irmãos. Deus quer te encher de sabedoria, ele quer te dar dons da revelação, dons de poder, ele quer te dar dons de locução, ele quer te usar, meu irmão, né, com muita graça. Está aqui, Estevão, lá em Atos capítulo 6, versículos 9 e versículo 10, diz que este homem, ele era cheio de sabedoria. Também apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, versículos 4 e versículo 8. Isso aqui é a primeira categoria dos dons de revelação, irmãos, né? Ainda, vamos ver já outras categorias desse dom, né? Tá aí. Mas para que serve esses dons, né? Esse dom da palavra de sabedoria para nós hoje, né? Para nós hoje, para a igreja atual que marcha na terra,
esse dom, ele tem uma necessidade, ele tem uma importância nos nossos dias de hoje. Está aqui. Primeiro, para o pastoreio, para a administração eclesiástica, para o aconselhamento e para a liderança, né? Um líder que não tem sabedoria, um pastor que não tem sabedoria, ele vai levar a sua igreja para a beira de um abismo. Um líder que não tem sabedoria, irmãos, ele não vai muito longe, né? Mas graças a Deus que nos deu este dom de sabedoria. Também ele vai proporcionar uma compreensão profunda da sabedoria de Deus, nos ensinando a aplicá-la em todas as áreas de nossa vida, seja ela emocional, espiritual, financeira e etc. Então, meus irmãos, Deus, ele quer nos dar esses dons de sabedoria para podermos, irmãos, nós, né, ter uma liderança sadia, uma liderança sábia, assim como Deus usou Estevão, usou o apóstolo Paulo, usou José, usou Bezaleel, Aholiabe, ele também quer te usar com muita sabedoria, né? Agora, dentro desse tema, dons de revelação, vamos ver agora a palavra do conhecimento. Amém? Agora, meus irmãos, aqui de novo voltando, né? Dom de revelação, aqui no tópico 2, a palavra da ciência. O que é este dom, né? É um dom este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua sistemática CPAD. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Está aqui, né? Este dom, ele é uma capacidade sobrenatural para o crente conhecer os fatos e circunstâncias ocultas, né? Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, vai falar para nós da seguinte maneira. Vamos ver aqui. Carta aos Efésios, no capítulo 1, Efésios 1, no versículo de número 17, versículo 18 e 19, diz assim, ó. Para que o Deus de nosso Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, a qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Está aí este dom, né, de palavra de conhecimento. Ele tem características e funções. Primeiro, é para servir em necessidade especial, para ocasiões especiais, irmãos. Né? Isso é muito forte, viu? Olha aqui, não tem nada a ver com adivinhação. Amado irmão, isso aqui é sério. O que tem de crente, de profeta, né? De rede social, profeta, né? Youtubers profetas, né? Facebookers profetas, que quer adivinhar da pessoa CPF, RG, irmãos, não caiam nessa. Isso não é de Deus, irmão. Né? Este dom da palavra de conhecimento não é adivinhação. É algo espiritual que Deus dá para a igreja, que Ele dá para o seu povo, que Ele dá para o seu servo. Aleluia! Está aqui, olha só. Esse dom não substitui a palavra de Deus. O dom da palavra de conhecimento não pode substituir a palavra de Deus, irmão. Não pode.
Eu sou pastor regional, né, de 4 igrejas aqui em Minas Gerais, do campo de Lagoa Santa. Mas, irmãos, já vi pregadores chegar em congressos, nas igrejas por aí afora, que eles nem sequer abrem a Bíblia Sagrada. Nem sequer, irmãos. Começa uma adivinhação para cá, revelação para lá, e o povo cai no emocionalismo, alguns sapateiam, alguns outros. Irmãos, nada contra o movimento, mas temos que discernir. Temos que discernir. E está aqui o meio de discernir, ó, o dom da palavra de conhecimento. Ele não pode substituir a palavra de Deus. Os caras chegam no altar, nem sequer levam a Bíblia. Nem sequer leem a palavra. Meu Deus. Conheço vários por aí que eu não quero nem por questão de ética citar o nome de ninguém, mas tem muito que faz isso, irmão. Pregadores itinerantes que chegam na igreja, nem sequer levam a Bíblia, não lê um versículo bíblico, já começa a revelação para cá, movimento para lá, e o povo cai em laços. Temos de acordar, irmãos. Nós somos pentecostais, sim. Mas ser pentecostal não é bagunça. É tudo feito com ordem, com decência, com modéstia, com simplicidade, né? Palavra da ciência aqui, né? Aqui, esse dom na antiga aliança, lá em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 25 e 26, lá temos um fato, meus irmãos, para nós de grande importância, né? Que qual foi o fato? Tá aqui, ó. É o fato. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Quando Geazi, né, desmascarou, quando o profeta desmascarou Geazi, quando este cobiçou os bens de Naamã, Deus revelou para o profeta, né, que o coração de Geazi estava corrupto, irmãos. Só Deus que pode nos revelar as coisas ocultas, né? E também aqui o Daniel, né? Ele foi muito por Deus nessa questão usado, né? Nesse dom de palavra de conhecimento. O rei sonhava com um sonho tenebroso, um sonho oculto, um sonho que ninguém revelava, e Deus dava para Daniel como o sonho foi feito e por que daquele sonho. Meu Deus, note que Deus nos deu, meus irmãos, grandes dons. O que nos falta é buscar os dons, entender os dons, discernir para que servem esses dons. Aleluia. E na nova aliança nós temos o apóstolo Paulo, né? Um homem de grandes dons. E também o fato lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos com uma oferta mentirosa, irmãos. E Deus revelou os apóstolos. E Deus, no ato, consumiu, né, Ananias e depois Safira. Então, esses dons são muito úteis para a igreja. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fazem parte dos dons de revelação, né? São dons que são muito úteis para a igreja nos dias de hoje. Agora vamos ver, meus irmãos, aqui o tópico 3, para fechar a lição, né? O dom de discernimento dos espíritos. Agora, irmãos, o dom de discernimento dos espíritos, né? Está aqui na nossa lousa. Os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento dos espíritos. Vamos lá. Esse dom de discernir os espíritos, ele é uma capacidade, ouça aqui, capacidade sobrenatural, não é carnal, meus irmãos, né? Dada por Deus, ó, é Deus que dá isso para o homem, vem do alto para a igreja, dada por Deus, para identificar a origem, ó, olha o coração aí, ó, a origem, a natureza das manifestações espirituais. Olha só, é uma capacidade
sobrenatural que Deus deu para a igreja, para podermos, irmãos, identificar, né, as manifestações espirituais. Vamos ver aqui, primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 1, nos traz, né, algo sobre isso. Vamos ver aqui, 1 João 4, fala aqui, ó, amados, não creiais em todo espírito, olha só, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí, irmãos, o dom de discernir os espíritos é para identificar a origem e a natureza das manifestações espirituais. Aí te pergunto, por que temos que identificar esta origem? Por uma razão simples, breve, clara e objetiva. Por quê? Olha só. São 3 as fontes de manifestações que hoje há em nosso meio. São 3. São 3 as fontes de manifestações que hoje há em nosso meio. Primeira fonte. No meio do culto, Deus pode estar falando, Deus ele pode estar revelando, Deus ele pode estar trabalhando. Aqui é uma fonte de manifestação espiritual que hoje há na igreja. Segunda fonte, o homem. Às vezes, meus irmãos, a emoção ela pode nos levar a um extremo engano, irmãos. Se nós não discernirmos se aquela manifestação ela é de Deus ou é do homem, nós poderemos ser duramente enganados. E terceira fonte das manifestações que hoje há na igreja pode ser também diabólica. Eu já vi muitos fatos ocorrerem onde a pessoa estava em disciplina, uma moça em disciplina, por causa de fornicação, ela continuou no ato da fornicação, mesmo em disciplina, eles namorado, dormiam juntos como casal, e no culto da pregação ela manifestava como se fosse línguas estranhas, como se fosse algo sobrenatural. Mas ela tinha uma diferença, irmãos, quando ela dizia que estava no poder, neste poder, entre aspas, ela fazia gestos obscenos com o corpo. Irmão, te pergunto, irmão, Deus não trabalha desta maneira. Ou era o diabo, ou era a própria emoção dela. Mas Deus eu sei que não era. Né? Então este dom é de extrema importância para a igreja no dia de hoje, irmão. Já muitos falsos profetas entre nós. Por isso que é bom buscar de Deus os dons de revelação, irmãos. É bom buscar para que Deus nos dê esses dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e dom de discernir os espíritos. Está aí, né? Outra coisa, esses dons, eles preservam a saúde espiritual da igreja. Aleluia. Para que nós não venhamos cair em laços, cair em engano, mas estarmos protegidos espiritualmente. Esses dons, eles preservam a saúde espiritual da igreja. E terceiro, esses dons de discernir espírito não é uma habilidade para descobrir, aqui, ó, para descobrir as falhas alheias. Se o teu intuito como crente de buscar os dons espirituais, em especial discernir os espíritos, o teu intuito é descobrir quem está em pecado, irmãos, Deus não vai te dar este dom. Não vai. Isto é para a edificação do corpo de Cristo. Né? Nós temos aqui alguns exemplos bíblicos, né, no Novo Testamento. Temos aqui o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos no capítulo 13, no versículo 5 ao versículo 12.
na sua primeira viagem missionária, né? Na ilha de Pafos, Paulo identificou e confrontou uma ação diabólica com o objetivo de impedir a pregação do evangelho. Olha só, está aí um dom que Deus deu para o apóstolo Paulo. Ele discerniu se aquela moça, quando falava com eles, era Deus, era o diabo ou era emoção humana. Era o próprio diabo, irmãos. E Deus libertou a moça. Né? Aqui o segundo exemplo em Atos diz aqui, ó, Atos 16, do versículo 24 fala aqui, ó. Na sua segunda viagem missionária em Filipos, Paulo discerniu que uma jovem estava possessa de um espírito de adivinhação. Olha só, né? Tá aí, irmãos, né? Outro exemplo, meus irmãos, muito claro, né? Aonde, meus irmãos, né? Deus usa o apóstolo Paulo com um dom de discernimento de espíritos, né? Tá aí, né? Este dom possui algumas características importantes para fechar a aula. Primeira característica, é um dom que opera em conjunto com a palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, ó glória. Então, o dom de discernir espíritos sem a palavra não é válido. Tem que ter a palavra. Ele está em conjunto com a palavra. A palavra pode revelar, meu irmão, minha irmã. Ela pode discernir a palavra. Aleluia. Está aí, né? Pessoas usadas com este dom não agem por intuição, não agem por dedução, ou não agem por desconfiança. Aleluia. Eles agem pelo Espírito Santo, fundamentados na palavra de Deus. Não pense que quando Deus usa o profeta na igreja para revelar pecado de gente, irmão, não é dedução, não é intuição, mas é o próprio Deus o revelando através da palavra de Deus. Para fechar, irmãos, né? Quantas situações, quantos problemas, quanto escândalo poderíamos ter evitados na igreja, né? Se esses dons da revelação, né? Palavra de sabedoria, aqui ó, sabedoria, vai aqui, palavra de sabedoria, olha aqui ó, olha só, vocês aqui. Deixa eu pegar isso aqui, rapidinho aqui. Olha só. Palavra de sabedoria, irmãos. Sabedoria. Conhecimento. E discernimento. Se esse dom, meu irmão, se esse dom da revelação, né, fosse usado corretamente, biblicamente, quantas situações poderíamos ter evitado no meio da igreja, quantos escândalos, quantos problemas, quanta desavença, quanto pecado oculto poderia cair por terra se a igreja buscasse com mais afinco os dons de revelação, né? Os dons de discernimento de espírito, os dons da palavra de sabedoria, os dons de conhecimento, irmãos. Tá bom? Deus quer te usar. Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer te preencher com os seus dons. Ele quer te dar autoridade, te dar autonomia espiritual. Só temos que buscar os melhores dons, irmãos, né? O apóstolo Paulo diz, buscar os melhores dons, tá bom? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Deixe seu like aí, compartilhe o nosso vídeo, né? E Deus vai te abençoar de maneira poderosa em nome de Jesus. Fique na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.